Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama aos trabalhadores e paga-lhes 1 denário a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualasses a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso eu não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque eu estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. O Evangelho de hoje nos oferece a chamada parábola dos trabalhadores da vinha, que, como foi dito em outro lugar, poderia ser melhor chamada de parábola do proprietário generoso, porque o que transparece nela é a generosidade do dono daquela vinha. Essa parábola é uma verdadeira expressão de generosidade, da bondade gratuita de Deus. A propósito desse texto do Evangelho de Mateus, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, a lógica da parábola é a seguinte: um proprietário de terras contrata vários trabalhadores para trabalhar em sua vinha, alguns ao amanhecer, outros ao meio da manhã, outros ao meio da tarde e outros ao pôr do sol. Surpreendentemente, ao final do dia, o proprietário paga a todos o mesmo salário, de 1 denário, o que provoca um protesto significativo daqueles que foram inicialmente contratados. A imagem usada na parábola é facilmente identificável. O dono da vinha é Deus, os trabalhadores somos nós, e o trabalho na vinha é o nosso serviço ou labor para o reino. O ponto de comparação da parábola, isto é, o cerne da questão, é esse denário. Para nós, com a nossa lógica muito humana de eu dou para que me des, isso evoca um sentimento de injustiça. Porém, na lógica do reino, esse denário brilha de generosidade. É um sinal da bondade gratuita do dono da vinha, do nosso bom Pai, Deus, que sempre supera a justiça, sem a prejudicar, e que tem um coração enorme. Não é um Deus arbitrário, muito menos injusto, mas um Pai amoroso que sempre estende a mão a todos os que o buscam sinceramente. Perguntas-te: que lógica rege a tua vida? Uma lógica muito humana de troca ou aquela outra lógica de amor, de generosidade, aquela lógica de Deus? Em segundo lugar, parece que o evangelista São Mateus entendeu esta parábola como uma catequese para a sua comunidade cristã,
certamente composta por uma maioria de judeus convertidos ao cristianismo. A parábola pretende ajudá-los a compreender algo muito importante: que o novo povo de Deus, a Igreja, não é constituído apenas por eles, os judeus, os israelitas, os primeiros chamados a trabalhar na vinha, mas também por gentios, pagãos, chamados à última hora, e que todos são iguais perante a Deus. Todos são chamados a receber a graça, o amor pleno de Deus. No entanto, parece que a parábola dos lábios de Jesus foi captada em um contexto diferente, uma polêmica com os fariseus. Em contraste com aqueles fariseus que criticavam Jesus por acolher pecadores impuros, o Senhor mostra com esta parábola a incrível bondade de Deus. Eles, os rabinos, os escribas, os fariseus, os judeus herdeiros das promessas de Deus, seriam os primeiros trabalhadores contratados, e aqueles pecadores que Jesus veio buscar e salvar seriam os últimos trabalhadores, mas como aqueles, igualmente convidados a participar plenamente da boa nova e a receber aquela graça e aquela bênção de Deus. É por isso que Jesus conclui: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Ou seja, os últimos, pecadores, marginalizados, gentios, impuros, são agora os primeiros a receber a boa nova. E aqueles supostamente primeiros, judeus, escribas, fariseus, são agora os últimos, porque se recusam a aceitar Jesus e sua palavra. Pense nisso. Tu te consideras o primeiro e considera os outros piores do que tu? Em terceiro lugar, a chave desta parábola reside, como antecipei, na incrível gratuidade do amor de Deus, na sua bondade, que é dada superabundantemente a todos os seus filhos, sem exceção. Em contraste com uma religião que prega uma recompensa pelo mérito, Jesus anuncia um reino, uma boa nova, que simplesmente precisa ser acolhida e que é plenamente dada a todos que, pela conversão, a recebem em seus corações. Isso é impossível de entender para aqueles que não experimentam esse amor e essa misericórdia gratuita de Deus. Impossível de entender para aqueles que vivem em mera submissão, amargurados por terem que realizar obras que sua fé exige e que seriam muito penosas. Não permitas que teu coração seja assim. Se tu fosses chamado pelo Senhor na primeira hora e trabalha para o seu reino, feliz és tu, porque já estás desfrutando do seu amor, da sua paz e da sua alegria. E se mais tarde, mesmo no último minuto, mesmo no momento da morte, teus irmãos e irmãs acolherem o Senhor de todo o coração, alegre-se porque este amor e essa misericórdia de Deus que tu já experimentas acabaram alcançando a todos. Estes são os sentimentos cristãos autênticos. Perguntas-te: te sentes afortunado por ter sido chamado pelo Senhor tão cedo? Ou, ao contrário, encaras a fé como uma tarefa? Que este Evangelho te leve a trabalhar com alegria e incansavelmente na vinha do Senhor, sentindo-te afortunado por isso. E, longe de sentir inveja ou ciúmes do que Deus dá aos outros, que desejeis sinceramente que a graça e o amor que experimentais hoje cheguem a todos os teus irmãos. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna.